A paz do Senhor a todos nós, queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do Sistema Virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Temos aqui como superintendentes da escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, evangelista Enéia e o Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. Eu sou o professor Claudinho Santos, estamos começando aqui com mais um trimestre, e é o terceiro trimestre de 2020, e comentarista aqui pelo pastor José Gonçalves, e nós vamos aqui discorrer aqui sobre o tema da capa da revista, que é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Aqui no tópico na lição de número 1 aqui, eu quero comentar aqui com vocês aqui falando sobre o livro de Jó, o título da lição. E temos aqui que o textual está em Tiago no capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem, os que sofreram. E ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Muito bem. E a leitura bíblica em classe, ela está em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 16, e como também aqui no Antigo Testamento, voltando aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 14, do versículo 19, do versículo 14, 19 e o 20, até o 20. E depois nós temos aqui Tiago, no capítulo 5, e do versículo 11. Muito bem. Então, queridos, eu estarei aqui fazendo aqui um resumo aqui dessa lição aqui, e comentando sobre algumas considerações preliminares, algumas partes importantes, baseada exatamente aqui no tópico número 1, a autoria, o local e data do livro de Jó. Estarei aqui comentando aqui o tópico número 1. Estarei aqui resumindo também, comentando aqui a estrutura literária do livro de Jó, e também estarei aqui findando aqui no tópico número 3, a natureza e mensagem do livro de Jó. Farei aqui, queridos, uma conclusão no final e um resumo total dessa parte importante que eu vou estar comentando sobre a estrutura, mensagem do livro de Jó baseada nos número 1. Estarei aqui falando sobre algumas considerações preliminares, estarei também falando aqui sobre o propósito e também sobre a visão panorâmica do livro de Jó, e logo depois em algumas características especiais e o livro de Jó e o seu cumprimento no Novo Testamento. Então, não saia daí, tá? Pega o seu papel, o seu lápis, a sua caneta, para você fazer as suas anotações, pois estarei aqui citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas com certeza ajudará você no subsídio teológico e vai ser de muita importância. Queridos irmãos, quando nós olhamos aqui sobre algumas considerações preliminares, o que dá para nós observar aqui? Jó é um livro sapiensais, poético e do Antigo. Ele também, isso é interessante porque ele tratava-se de profundamente relevância de assuntos universais da humanidade. Poético, por quê? Porque a quase da totalidade deste livro, ele está elaborada em estilo poético. A sua poesia, todavia, ela tem por base uma personagem histórica e real, como nós observamos aqui em Ezequiel, no capítulo 14, e do versículo 14 ao verso de número 20, tá bom? Muito bem, que é o que nós estamos comentando aqui, histórico e poético.
Então o que dá para nós observar aqui? Há um evento histórico e real, como nós observamos aqui em Tiago, no capítulo 5, do versículo de número 11. Os fatos, queridos, do livro serem desenrolam na terra, ou seja, os fatos dos livros desenrolam na terra dos Ur, como no capítulo 1 do versículo 1, que posteriormente veio a ser o território de Edom, que localiza o sudoeste do Mar Morto, ou norte da Arábia, como está em Lamentações, aqui no capítulo 4, do versículo 21, assim sendo o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. Há duas datas importantes relacionadas a Jó. Primeiro, a data do próprio Jó e dos eventos escritos neste livro. Segundo, a data da escrita inspirada no livro. Certos fatos indicam que Jó viveu por volta dos tempos de Abraão em 2000 a.C. ou até antes. Os fatos mais destacados são os primeiros, ele ter quase 200 anos. Abraão viveu 175 anos. Segundo a característica, as suas riquezas eram calculadas em termos de gado. Ele viveu seus 140, 160 anos aproximadamente, como nós observamos aqui no capítulo 42, versículo 12. É interessante, queridos, que a riqueza, nós podemos observar aqui que a riqueza de Jó era numerosa. Ou seja, ele era um grande fazendeiro, era bem sucedido financeiramente e não tenho dúvida disso. Muito bem. Então, a terceira característica da sua atividade como sacerdote da família, ele idêntica de Abraão, como também de Isaac, como também de Jacó, no capítulo 1 do versículo 5. A quarta característica, a família patriarcal como a unidade de sua básica, semelhante aos dias de Abraão. Então, e a quinta característica, ou seja, a instruções do saber, como no capítulo 1 do versículo 15, também dos caldeus, como no capítulo, eles se encaixam do El Shaddai, ou seja, El Shaddai, o onipotente, o poderoso, que é o Deus de Abraão. E a sétima característica aqui é a ausência de referências de fatos da história israelita, e a lei mosaica também sugere uma era pré-mosaica, que é antes de 1500 a.C. Há três diferentes pontos de vista sobre a data escrita deste livro. Talvez, queridos, tenha sido escrita pelo próprio Jó. Segundo, durante o reinado de Salomão, um pouco depois de 950 a 900 a.C., pelo fato dos estilos literários do livro assemelhar-se ao da literatura sapiensais daquele período. Eu vejo aqui que a terceira durante o exílio de Judá em 586 e 538 a.C., quando então o povo de Deus procurava entender teologicamente o significado da sua calamidade. Queridos, se não foi o próprio Jó, o escritor, deve ter tido informações detalhadas, escritas ou orais, oriunda daqueles dias, os quais eles utilizou seu impulso da inspiração divina para escrever o livro na sua feição dos tempos. E certas partes do livro vieram evidentemente da revelação direta, com certeza, do próprio Deus. Então, muito bem. Então, eu gostaria aqui, nessa parte aqui introdutória, tá bom? Estaria aqui entrando aqui no tópico de número 1, tá bom? Então, o que dá para nós observar aqui? Data e local. Os eventos de Jó tiveram lugar na última parte dos 430 anos do período da dispensação da promessa.
como está em Gênesis no capítulo 15 do versículo 3, partindo disto e das datas do nascimento dos filhos de Jacó, então o que dá para nós observar aqui? Supomos que Jó ele tenha morrido aproximadamente 15 anos antes do êxodo do Egito. Isso se baseia-se na suposição de que Isacar tenha nascido quando Jacó estava com aproximadamente simplesmente 90 anos. Este Jacó nasceu de Isacar quando esse tinha 20 anos. Jó estava perto dos 70 quando passou por a sua prova e viveu mais ainda. Ele viveu mais de 140 anos depois disso. Jó, como está em Jó, no capítulo 42, do versículo 16. Então, podemos dizer que a época do seu período, data e do registro, provavelmente foi de 1843 a 1743 a.C. Os eventos ocorreram na terra dos Urs, como está no capítulo 1 do versículo 1. Jó, ele com certeza ele viveu antes da entrega da lei, irmãos. Porque não há referência aos ritos judaicos, às maneiras e costumes cerimoniais, religiosas, sacerdotais, festivais, festa dos sábados, enfim, e qualquer outra ordenança da lei de Moisés. As referências a Deus e as religiões que constam nesse livro deixam claro que o conceito que Jó possuía da religião e de Deus se assemelha ao de Abraão, de Isaac, de Jacó e Israel antes da entrega da lei. E como nós observamos aqui no capítulo 1 do versículo 5, como no capítulo 42 do versículo 8, Jó era aquele que oferecia sacrifício em nome dos seus filhos, como cabeça de sua família, e também da mesma forma de Noé, como nós observamos aqui em Gênesis no capítulo 8 versículo 20. Abraão e outros patriarcas antes da lei, como está em Gênesis no capítulo 12 versículo 1. A teoria de que Jó não foi uma pessoa real e que o livro é simplesmente uma alegoria, como todos os eventos, pessoas e outros detalhes entre ideias figurativas, queridos irmãos, com certeza isso contraria a Escritura. A prova da sua existência está em Gênesis, no capítulo 43, no capítulo 46, do versículo 13, como também em Ezequiel, no capítulo 14, do versículo 14 ao 20, como nós observamos aqui em Tiago, no capítulo 5, do versículo 11. Bem como o próprio livro. Os dois primeiros capítulos e os últimos estão de tal forma da narrativa simples que removem qualquer dúvida a respeito dos fatos históricos que relatam, queridos, é fato. Os outros capítulos são poéticos, mas nenhum nos leva a crer que a personagem e as suas palavras figurativas e os seus eventos irreais. Ou seja, Deus e vários outros autores bíblicos, eles referem as pessoas como reais, enquanto que os encontros entre Deus e Satanás podem ser considerados tão literais quanto aos encontros dos homens mencionados no livro. Queridos irmãos, mediante essa revelação, então Deus, sem dúvida, ele mostrou ao autor os fatos de 10 conversas nos céus, a fim de que pudessem escrever para o nosso esclarecimento. Quanto aos vários discursos feitos de forma poéticas, em acaloradas argumentações, e imediatamente era possível entre os orientais de grandes inteligências, eles eram treinados para falar dessa forma nas conversas diárias. Além disso, devemos reconhecer que o poder sobrenaturais podem
tê-los inspirados em suas argumentações. Muito bem, então aqui nessa parte eu fecho aqui falando sobre a data e o local. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o autor. É impossível provar contestamente quem foi o autor de Jó, mas há certos fatos que dão que Jó seja o autor, exceto os últimos versículos, onde está registrado o seu fim. Ou é possível que o livro tenha sido a obra de dois homens, possivelmente Jó e Moisés. Em qualquer dos casos, livros podem ter sido produzidos durante os 40 anos em que Moisés esteve no deserto. Prova de autoria, queridos irmãos em Cristo Jesus. Bom, quando eu observo aqui ainda, já saindo aqui do tópico de número 1 e entrando no tópico de número 2, então o que dá para nós observar aqui? Prova de autoria. Fechando aqui o tópico número 1, eu vejo aqui que não há uma prova definitiva a respeito de quem realmente escreveu o livro, mas existem alguns fatos que se destacam, indicando a possibilidade de um certo autor ou autores, quem quer que tenha escrito, recebeu uma revelação especial de Deus a respeito das cenas e também conversas ocorridas até mesmo no céu, conforme no capítulo 1 e do versículo de número 2. O segundo aspecto, queridos irmãos, o autor foi especialmente inspirado pelo Espírito Santo, como está em 2 Timóteo no capítulo 3, verso 16, como está em 2 Pedro no capítulo 1 do versículo 21, para registrar os eventos e conversas entre Jó e os seus amigos, e se foi alguém além de Jó. E este obteve, então, o registro de tudo que fora falado dos vários discursos. É interessante isso, queridos irmãos, por intermédio de alguma pessoa que pode ter estado presente apenas ouvindo. Então são hipóteses, são teorias, mas onde a Bíblia cala, nós temos que calar também. O terceiro aspecto, o livro foi sem dúvida escrito por um israelita, como todos os outros livros do Antigo Testamento, pois a revelação de Deus veio por meio de Israel, como está em Romanos no capítulo 3 do verso de número 2. O quarto aspecto, foi escrita antes da lei de Moisés, pois não há nele a menor centelha de referência à lei ou qualquer uma das suas instituições. O quinto aspecto, Jó viveu 140 anos após disso, de experimentar as calamidades e que traria o período em que Moisés estava vivo. O sexto aspecto, a arte de fazer livros já era conhecida nesse tempo, como fica provável pelo próprio livro, no capítulo 19 e do versículo, como nós vemos aqui no capítulo 19, do versículo 23 e 24. O sétimo aspecto, que é há 140 anos de descanso de Jó após a sua atribuição, deram-lhe o tempo mais que suficiente para, ou seja, trabalhar nos registros de suas experiências, mesmo sem considerar a ideia de influência divina e a ajuda humana nos registros de muitos detalhes e também das conversações. Queridos, sei que o assunto é complexo, mas é preciso trazer um fundo histórico sobre a respeito de que de fato aconteceu naquela época. Mas acompanhe comigo, por gentileza. Quanto mais poderíamos conceder se Jó ou Moisés escreveram ou não o livro, mas eles escreveram sobre o quê? O interessante é que eles escreveram através da revelação de Deus. Mas Moisés, ele recebeu
a Moisés recebeu a revelação da criação e muitas outras partes dos outros escritos. Se esse livro não foi escrito por Jó, com certeza, possivelmente, pode ter escrito por Moisés em parte ou inteiramente. A nova característica, sem dúvida, Moisés e Jó viveu no mesmo tempo na face da extensão desértica do país que vai de Arábia, Petra e Golfo Persa, como está aqui no capítulo 5. Por 40 anos Moisés esteve nessa parte do mundo apacentando as ovelhas de Jetro, sacerdote de Midian, e os dois poderiam ter passado muito tempo junto. O livro ele pode ter sido produzido por um deles, ou mesmo por dois, antes de Moisés retornar ao Egito. Uma coisa é certa, Moisés aceitou o livro como parte da revelação divina confiada por Deus aos hebreus e transmitiu às gerações futuras. Ou seja, o 10º aspecto, o estilo poético não parece ser de Moisés, mas isso não exclui a possibilidade, queridos irmãos, de que ele tenha escrito pelo menos parte do livro. O registro histórico no final da vida de Jó. O 11º aspecto, diz a tradição que o livro foi escrito por Moisés. E este pode ter sido realmente acaso por inspiração. Ele pode também ter cedido um registro da parte poética, como também no capítulo 3 do versículo 1 e do capítulo 42 do verso 6, e acrescentando a parte histórica do início e do final. O que podemos dizer a respeito de quem escreveu o livro é que este foi definitivamente inspirado por Deus. Quando eu observo aqui sobre o tema, queridos irmãos, já que fechando aqui o tópico número 2, existem tantas lições maravilhosas no livro de Jó que é quase impossível apontar uma em particular. Podemos aqui dizer que em um tratado a respeito do sofrimento humano e dos seus efeitos sobre a pessoa e os seus amigos. Uma explicação do motivo pela qual essas coisas acontecem, mesmo os que são piedosos na terra também deixam claro que a parte de Deus e a do diabo eles têm de que influenciar. Em parte, mas eu tenho aqui os objetivos. O principal propósito é trazer à luz ao tema dos sofrimentos humanos por meio de calamidades e doenças, registrando os pensamentos de homens comuns com respeito a essas experiências e também identificar Satanás como autor de toda a miséria e ensinar a paciência, como está em Tiago no capítulo 5 do versículo 10. Queridos, e também revelar Deus como o libertador desse povo quando invocam em tempo de necessidade. Quando eu observo aqui sobre a estatística, 18% do livro da Bíblia, 42 capítulo, 1070 versículo, 1166 versículo da história, o primeiro versículo de profecia cumprida, 3 versículos de profecias não cumpridas e 329 perguntas, 13 ordens e nenhuma promessa, quarto, presunções e 10ª mensagem de Deus. E podemos aqui ver que há poucas profecias no livro de Jó, bem como poucas mensagens de Deus. É fácil entender o porquê. Ou seja, o livro ele contém muitas acusações e contra-acusações entre homens que apresentavam seus argumentos sem consultar a Deus a respeito de qualquer assunto. Queridos, isso aqui é fato, meus irmãos. Isso aqui é bênção, né? Mas quando a gente vê aqui sobre alguns propósito do livro de Jó, apesar que o livro de Jó foi um dos primeiros livros a ser
retigidos em toda a Bíblia. É claro que na Bíblia a Bíblia não está escrita em ordem cronológica, até porque o livro de Gênesis não é o primeiro livro a ser escrito, mas dá para entender que o livro de Jó é um dos primeiros livros a ser retigidos. Queridos, quando eu observo aqui sobre o livro de Jó, eu posso observar aqui algumas características importantes. O livro de Jó ele lida com a pergunta dos séculos: se Deus é justo e amoroso, por que permite que o homem realmente justo, tal como Jó, como no capítulo 1, do versículo 1 ao 8, sofra tanto? Uma pergunta sobre esse assunto. O livro ele revela as seguintes verdades. Primeiro, Satanás, como adversário de Deus, teve permissão para provar a autenticidade da fé de um homem justo por meio das aflições. Mas a graça de Deus, ela triunfou sobre o sofrimento. Por quê? Porque Jó, ele permaneceu firme e constante na fé. Mesmo quando parecia não haver mais qualquer aproveito de permanecer fiel a Deus, mas ele estava fiel a Deus. Segunda característica, Deus lida com situações demais elevadas para a plena compreensão da mente humana. Nesse caso aqui, queridos irmãos, não vemos as coisas, ou seja, assim, com amplitude de Deus vê, e precisamos de sua graciosa e alta revelação. Queridos, quando eu observo aqui a verdadeira paz da fé, ela se encontra-se não nas bênçãos de Deus, e nem nas circunstâncias pessoais, e nem ideias formuladas pelo intelecto, mas na revelação do próprio Deus. A quarta característica, Deus às vezes permite que Satanás prova o justo mediante aos contratempos, a fim de purificar a sua fé e vida. Assim como o ouro ele é refinado pelo fogo, tá? Tal provação resulta-se em uma maior integridade espiritual, e também da maneira de como se comporta. Nós vemos aqui outro aspecto, que o método de Deus agir às vezes parece contraditório, conforme o próprio Jó pensava, mas ver-se ao fim que ele era plenitude, compassiva e misericordioso. Queridos irmãos, que Deus venha preservar a nossa vida e que nós venhamos ser justos assim como Jó. Fico aqui com essa aula tão resumida, mas vocês podem participar da Escola Bíblica Dominical. Não perca esse trimestre de vista, é uma lição que eu não me lembro de ter passado um dia. Já vimos comentar sobre o livro de Jó, que é exatamente na lição de primeiro trimestre de 2012, se não me falha a memória, parece que é o perigo de barganhar com Deus, que é a lição de número 8, que é o que foi o comentador, o pastor José Gonçalves, e que foi o próprio comentador. Queridos, fico aqui com essa aula tão resumida e vamos aprender junto a palavra de Deus. Fico aqui, um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.